Olá! Você sabe o que é o infinito? Já estou até vendo sua cara. Claro que eu sei, professor. Infinito é uma coisa que não tem fim. Bom, você compreende o que é o infinito? Sim, porque saber o que é e compreender são duas coisas muito distintas. E por que eu fiz essa pergunta? Porque nós temos dificuldade até mesmo de compreender os grandes números. Bom, alguns matemáticos no passado já tentaram fazer isso, nos mostrar que nós temos dificuldade para compreender grandes números e por isso nós acabamos tirando conclusões equivocadas acerca da interpretação deles. Por exemplo, Arquimedes, no século III a.C., escreveu um livro sobre isso, chamado O Contador de Areia. Mais recentemente, Edward Kästner e James Newman escreveram um livro chamado Matemática e Imaginação, publicado em 1938, e nele eles nos apresentam um número muito grande, que eles batizaram de Google. É bem parecido com o site de busca que você usa bastante. Bom, você quer saber o que é esse número, a relação que esses dois caras têm e o quão grande é de fato este número para compreendê-lo de verdade? Bom, eu te convido a se inscrever no canal, já dá aquele joinha e vem comigo. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matepédia. Vocês já repararam como as crianças têm contato com os números pela primeira vez? Bom, elas têm contato com os números contando. E elas começam a contar com coisas bem pequenas, né? Quantas canetas, quantas balas, números bem pequenos. Isso porque quando eles são crianças, eles têm dificuldade para compreender realmente coisas maiores, né? Só para você ter uma ideia disso, tem uma história engraçada. Minha filha, quando era bem pequenininha, ela, para mostrar para mim o quanto ela me amava, o tamanho do amor dela, ela falava assim para mim: pai, o meu amor por você é do tamanho do Carrefour. Bom, hoje nós damos muita risada disso, mas para ela, na época, o Carrefour era a maior coisa que existia no mundo. Bom, isso porque as crianças, quando elas são pequenas, elas têm realmente dificuldades, estão tentando compreender o mundo, elas ainda não têm uma ideia exata do que é. E para elas, esse novo mundo dos números é um mundo novo que ela precisa explorar. Então começa a explorar com números pequenos. E à medida que ela vai avançando, ela quer conhecer e compreender concretamente números cada vez maiores. E aí começam as perguntas. Pai, qual é o carro mais rápido do mundo? Pai, qual é o prédio mais alto do mundo? Eles não querem saber só o nome do carro mais rápido, o prédio, qual é o prédio, o nome dele, a cidade onde esse prédio está. Eles querem o número que está associado a essas coisas. Qual é a velocidade do carro mais rápido? Qual é a altura do maior prédio? Eles querem ter uma ideia de quão grande é esse número. Bom, isso é importante para eles. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos brincar de ser criança e vamos perguntar uma coisa de adulto? Qual é o homem? Quem é o homem mais rico do mundo? Bom, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que é o Jeff Bezos, o dono da Amazon. Bom, abril de 2020. Se você fizer essa pesquisa, talvez seja um pouquinho diferente, mas em abril de 2020, a fortuna estimada dele é de cerca de 113 bilhões de dólares. Bom, em abril de 2020, no dia que eu fiz a pesquisa, a cotação do dólar estava para cima de 5,30. Então, vamos trabalhar em reais, porque fica muito mais fácil da gente compreender. Em reais, essa fortuna passa dos 600 bilhões de reais. Tá, é um número grande, mas será que você compreende quão grande é esse número? Vamos fazer um exercício mental? Fazendo uma pesquisa na internet, você vai descobrir que o maior prêmio na loteria brasileira é a Mega da Virada de 2017. Ela pagou mais de 307 milhões de reais. Galera, o pessoal do Big Brother fica se matando por 1,5 milhão. A Mega Sena da Virada, em 2017, pagou mais de 307 milhões de reais. Não foi dado para uma pessoa só, foram várias pessoas, cada um recebeu mais de 18 milhões, o que já é um prêmio muito generoso, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você ganhe toda semana um prêmio desse, de 307 milhões. Você ganha na Mega Sena, você é o cara mais sortudo do mundo, vamos imaginar isso, tá bom? Você precisaria de mais de 38 anos ganhando esse prêmio toda semana para acumular os 600 bilhões de reais que esse cara tem. 600 bilhões de reais é 6 vezes 10 elevado a 11, ou seja, em reais, essa seria a fortuna dele, tá joia?
Então, esse número que olhando assim nem parece tão grande, agora com esse exercício mental, você viu o tamanho desse número, tá joia? Vamos ver mais alguns? Bom, e o próximo número, vamos lá, é o Google, né? O que é um Google? É 10 elevado a 100, ou seja, o número 1 seguido de 100 zeros. Aqui tem 100 zeros. Bom, primeiro, da onde veio esse nome Google? O Eduardo, ele conta que para escrever o livro ele precisava de um nome. E da onde que ele tirou esse nome? Ele costumava dar aula para o seu sobrinho, o Milton, de 9 anos. E aí então ele perguntou, Milton, que nome você daria para esse número? E ele falou Google. Da onde que ele tirou esse nome? Ninguém sabe. É coisa de criança. Bom, vamos lá. Vou voltar ao assunto. O quão grande é esse número? Você já sabe, é um número grande, mas será que você compreende o quão grande ele é? Vamos só lembrar que a fortuna de Jeff Bezos, que a gente calculou agora há pouco, em abril de 2020, tá? Em reais é aproximadamente 600 bilhões de reais, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 11, que já é um número muito grande, e esse é maior, tá? Ainda assim, será que você consegue compreender o quão grande é esse número? Para isso, vou te apresentar uma outra historinha, tá? Uma historinha é onde nós vamos encontrar um número e aí a gente vai entender o quão grande é esse número. Ninguém sabe ao certo a origem da história do jogo de xadrez, tá? Mas tem uma história que eu gosto muito, que ela é narrada no livro O Homem que Calculava, do Malbataan, que na verdade o nome do autor é Júlio César Melo e Souza, né? Malbataan é só o codinome, mas isso é outra história. Esse livro narra as aventuras do Beremiz Samir, que é o homem que calculava. Nesse livro, o Beremiz narra a história do jogo de xadrez. Bom, é mais ou menos assim, vou tentar ser bem breve para não me alongar. Eu vou resumir bem a história. Ele conta que o rei ele estava muito triste pela morte do seu filho. E aí, um jovem que havia criado o jogo levou e apresentou esse jogo para o rei. O rei ficou tão feliz com aquele jogo que ele resolveu recompensar aquele jovem por ter deixado a vida dele, né, alegre novamente, apesar da morte do filho. E ele recusou, falou, não precisa recompensa nenhuma. O rei insistiu muito. E aí ele disse o seguinte, bom, só para relembrar, o jogo de xadrez tem um tabuleiro, tá? 8 por 8, ou seja, são 64 casas. Então ele disse o seguinte, olha, então você me recompensa da seguinte forma, eu quero 1 grão de trigo na primeira casa, 2 grãos pela segunda casa, 4 pela terceira, 8 pela seguinte, 16 pela seguinte, 32, 64 e assim sucessivamente até preencher todo o tabuleiro, ou seja, as 64 casas. O rei ficou indignado, falou, como assim? Você só quer isso? Você podia pedir qualquer coisa, ouro, posses, título, qualquer coisa, você só pede isso. Tudo bem, se essa é a sua vontade, e pediu para os assessores fazer os cálculos e pagar aquele jovem. Passou um tempo, os assessores voltaram, eu estou até vendo a cara deles, rei, não vai rolar. Por que que não vai rolar? Porque é um número muito grande. Se você percebeu, isso é uma PG e é a soma da PG. Eu não vou fazer os cálculos aqui, isso é uma outra história para um outro vídeo. Mas se você sabe a soma de PG, você vai ver que o número de grãos de trigo que o rei devia para aquele jovem é 1,8 vezes 10 elevado a 19. Essa era a dívida do rei com aquele jovem. Tá, mas quão grande... Tá, tudo bem, é um número grande, mas você compreende o quão grande é esse número? Só para a gente ter uma ideia de quão grande é esse número, vamos fazer o seguinte. Pesquisando na internet, você descobre que o ano passado, 2019, a produção de trigo, tá, no mundo inteiro foi de aproximadamente 780 milhões de toneladas. Não é pouca coisa. 2019 foi 780 milhões de toneladas. Mas quantos grãos isso representa? Bom, se você pegar o peso de cada grão, e aí você entra no site da Embrapa, você vai descobrir que mais ou menos 0,04 gramas por grão. Isso por trigo de grão duro, mas vamos assumir isso como referência, tá bom? E aí isso vai ser um número que é muito menor do que isso aqui, tá certo? O ano passado não foi suficiente para pagar a dívida. Todo o trigo produzido no mundo inteiro o ano passado. Essa história é narrada mais ou menos no século 9 e 10 depois de Cristo. Então imagina o desespero do rei.
Tá, mas em quantos anos ele conseguiria pagar? Assumindo que o rei conseguisse, naquela época, produzir anualmente 780 milhões de toneladas de trigo, seriam necessários mais de 950 anos para o rei pagar a dívida para aquele garoto. Não rolou, né? Bom, você quer saber o final dessa história? Bom, eu vou te convidar a ler o livro, tá bom? E aí você descobre qual é o final da história. Você entendeu como esse número já é grande? Um Google é muito maior do que esse. Bom, eu não sei exatamente o que o Edward Kesney e o James Newman estavam pensando quando eles escreveram sobre o número Google no seu livro Matemática e Imaginação. Mas, como eles queriam mostrar como que o ser humano tem dificuldade para realmente compreender grandes números, uma bela possibilidade é a seguinte. No início do século passado, um artigo bastante conhecido para a época apresentou o número de flocos necessários para se obter uma era glacial. Eles apresentaram esse seguinte número: 10 elevado a 9 bilhões. Essa é a quantidade de flocos de neve necessário para se obter uma era glacial. Olhando assim, é um número realmente muito grande e parece até razoável a gente aceitar que seja essa a quantidade. Só para você entender como esse número é gigantesco, se eu fosse escrever o número 1 seguido de 9 bilhões de zeros, se eu fosse escrever cada zero com meio centímetro apenas numa fita de papel, essa fita de papel daria a volta no globo terrestre e ainda sobraria um pedaço. Depois de uma revisão, eles encontraram que o número mais razoável para isso era 10 elevado a 30. Isso porque o nosso cérebro realmente se confunde com grandes números, porque a gente tem dificuldade de entender a magnitude, a grandeza real desses grandes números, tá? E aí agora você olha, esse número que era a produção de trigo durante mais de 950 anos, né? Produzindo 780 milhões de toneladas todo ano, que era a dívida do rei, né? Ainda é muito pequena perto disso. Então realmente esse número é muito grande ainda, mas não chega nem perto disso. Então a gente realmente tem dificuldades para entender grandes números. Olha só, esses números, quer dizer, tirando esse que já era errado, né? Tirando esses números que já são incrivelmente grandes, são bem menores do que um Google. Só para você entender que esse número aqui, ele é bem razoável e ele é muito grande, a gente não consegue entender o tamanho disso, pensa no seguinte, qual é a idade do universo? Vamos assumir que sejam 14 bilhões de anos. Quantos milissegundos nós temos até agora? Bom, se nós fizermos os cálculos, vai dar aproximadamente 4,4 vezes 10 elevado a 20 milissegundos. Essa seria a idade do universo em milissegundos. Então olha só como ainda é muito menor do que esse e todos esses ainda menor do que esse. Seguindo mais ou menos nessa mesma linha, né, de contar quantos flocos de neve serão necessários para obter uma era glacial, o Arquimedes fez alguma coisa parecida, só que 3 séculos antes de Cristo, há muito mais tempo. Ele queria saber quantos grãos de areia eram necessários para se preencher todo o universo. Bom, primeiro você tem que entender que o universo na era do Arquimedes era muito diferente da nossa era, tá joia? Bom, mas por que ele queria isso? Ele dizia que as pessoas banalizavam o conceito de infinito. Por quê? Por exemplo, numa discussão que eles estavam tendo com o rei, as pessoas diziam que o número de grãos de areia que existiam nas praias era infinito. E aqueles que aceitavam que não era infinito, que era finito, ainda assim diziam: é impossível escrever esse número, porque ele é tão grande que nós não conseguimos escrever esse número. Bom, ele não só mostrou que era finito, mas ele conseguiu contar. Bom, por que essas pessoas diziam que não era possível? Porque a matemática na época, a maneira, o sistema numérico que eles tinham naquela época, realmente não era possível escrever números muito grandes. Eles iam só até uma miríade de miríade, que equivale a mais ou menos 100 milhões, tá? Mais do que isso eles não conseguiam escrever. Então essa que é a razão. Ele escreveu então um livro, O Contador de Areia. E nele ele não só desenvolveu um novo sistema numérico capaz de contar coisas muito além de 100 milhões, como ele também conseguiu contar
calcular quantos grãos de areia seriam necessários para preencher o universo conhecido daquela época, tá bom? Só por curiosidade, ele assumiu que o universo naquela época já era heliocentrista, tá? Então ele já assumia o Sol no centro do universo e a Terra girando, sendo que na época aceitavam que na verdade era a Terra o centro do universo e o Sol que ficava girando. Ele já tinha acesso a essa informação. Ele era fantástico. Bom, ele chegou a que conclusão? Que o número de grãos necessários seria 10 elevado a 51 grãos para preencher todo o universo conhecido daquela época. Bom, esse número já é incrivelmente muito maior do que esses anteriores e ainda é bem menor do que esse. Mas seguindo mais ou menos nessa linha, então eu quero um número maior, para a gente entender o quão grande é esse número. Quantos átomos existem no universo? Bom, existem muitas estimativas, tá? Eu vou pegar a maior delas, 10 elevado a 80. Nenhuma delas chega nem perto disso. São números incrivelmente grandes, mas ao mesmo tempo números incrivelmente pequenos perto de um Google. Então o que ele queria era mais ou menos isso, mostrar que realmente nós não temos uma compreensão muito boa de grandes números. A nossa mente às vezes não consegue acompanhar. Bom, até agora então você deve estar pensando, então na prática não tem nenhum número prático, né? Nenhum número que seja maior do que um Google. Bom, na verdade existem alguns números, tá? Por exemplo, Claude Shannon, o pai da teoria da informação, ele calculou a complexidade do jogo de xadrez e encontrou 10 elevado a 120. Tanto é que esse número é chamado de número de Shannon. Bom, cálculos posteriores mostraram que a complexidade do jogo de xadrez é, na verdade, 10 elevado a 131. Daí você entende porque que o jogo de xadrez é um jogo muito complexo, né? Mais complexo ainda do que ele é o Go. Bom, se você não conhece, dá uma pesquisadinha, é um jogo muito interessante. Ele é jogado muito lá no Japão, na China. O Go tem uma complexidade de 10 elevado a 170, bem superior ao jogo de xadrez. O pequeno Newton, lembra do pequeno Newton, o sobrinho do Edward? Ele ainda sugeriu um número ainda maior do que esse, que é o Googleplex, que é o 10 elevado a 1 Google. Bom, 10 elevado a 1 Google é o número 1 seguido de um Google de zeros. Esse número não dá nem para imaginar o tamanho desse número. Se a gente fosse escrever esse número num papel, por menor que fosse o zero, o papel não caberia no universo. Se a gente fosse escrever ele, quanto tempo a gente gastaria? Vamos fazer um exercício mental aqui. Em 2021, ano que vem, vai ser entregue o Frontier, o computador mais rápido do planeta. A capacidade dele é de 1,5 exaflops, ou seja, 1,5 quintilhões de operações por segundo. Vamos só imaginar que essa fosse a velocidade com que ele escrevesse o número, tá? Vamos supor que ele conseguisse escrever 1,5 quintilhões de zeros por segundo. Vamos imaginar isso, tá? Quanto tempo ele levaria para escrever esse número? Na verdade, o universo tem 14 bilhões de anos, vamos assumir isso. Se ele escrevesse, então, 1,5 quintilhões de zero por segundo, em 14 bilhões de anos, ele ia conseguir escrever 2,6 vezes 10 elevado a 40 zeros. Ou seja, muito pouco perto do que ele precisaria. Então, esse número não dá nem para imaginar. Tem números maiores? Tem, mas, gente, já deu, né? Bom, você ficou até aqui e ainda não disse o que é que o Google tem a ver com o Google. Bom, na verdade, Larry Page e o Sergey eram estudantes em Stanford na década de 90. Eles se uniram para escrever um algoritmo de busca que indexasse o maior número de páginas na internet. Eles usavam backlinks, então batizaram o algoritmo de Backhub. Mas eles acharam que depois esse nome não ia pegar, porque eles não soavam muito bem. Então eles fizeram um brainstorming e chegaram num nome que eles achavam que era muito mais interessante e sugestivo, Google. Então eles iam chamar esse algoritmo de Google. Até que entrou um investidor na jogada. Em 1997, esse investidor ele deu um cheque de $100 mil para investir nesse projeto. E ele perguntou, escrevo em nome de quem? Qual é a empresa? Qual o nome da empresa? E eles disseram, estamos pensando em Google. Só que ele escreveu no cheque Google. Bom, não dava mais para mudar, porque o cheque estava em nome de Google, eles não iam desperdiçar isso.
Na verdade, eles até gostaram, porque eles acharam que esse nome era muito mais sugestivo, soava melhor e era inédito. Não parou por aí, né? O Googleplex, que é 10 elevado a um Google, né? Ele originou o nome Googleplex, que é o nome da sede do Google. O complexo de edifícios, né, lá da sede do Google chama-se Googleplex. Bom, mais uma curiosidade apenas, só para terminar o vídeo, né? Esse nome também você encontra nos Simpsons. Na terceira temporada, em 1992, tem um episódio chamado Coronel Homer. Logo a primeira cena é o cinema. E qual o nome do cinema? Googleplex. É o nome do cinema em Springfield, a cidade lá dos Simpsons. Ah, e eu ainda estava esquecendo. Os criadores do site Google, eles não achavam que o número de páginas a ser indexado ou que a quantidade de informação na internet seria tão grande que seria um Google. Será que eles acertaram? Quanta informação tem armazenada na internet? Olha só, hoje tem aproximadamente 10 elevado a 23 bytes armazenados na internet. Ainda é um número muito longe de um Google, né? E aí, espero que você tenha gostado. Já deixa aquele joinha, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a continuar esse projeto. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Comente o que você achou, o que você gostaria que eu fizesse nos próximos vídeos. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!